Que alegria, mais uma vez, espiritualidade na ação. E hoje a temática é bastante positiva, porque aprofunda uma compreensão de sociedade que não convém continuar, mas que queremos mudar. Daí que o tema é espiritualidade, coragem e ato bolsonarista. Espiritualidade, coragem e ato bolsonarista. O nosso convidado será mostrado daqui um pouquinho, mas vou chamar agora o nosso querido apresentador comigo, o doutor Marinho. Ele é advogado, palestrante, mestre e doutor em Direito, mestre e doutor, pessoal, em Direito, combativo, e é professor também, atua na Educafro, e em diversas ações promovidas na luta por dignidade no estado da Bahia. Como vocês estão vendo, né? Periodicamente a gente traz uma pessoa, co-apresentadora comigo, de algum lugar do Brasil, para valorizar esse grande Brasil que somos, não é isso? Então, Marinho, sua saudação ao povo. Olá, pessoal. Para mim, Frei, é sempre uma honra poder dividir essa bancada aqui com o senhor, que traz cada dia entrevistadas brilhantes no cenário nacional. Então, para mim, é uma honra estar aqui hoje, como sempre estive, tá? Muito bom. E o entrevistado de hoje é o nosso pastor Ismael. Ele é teólogo, membro da Igreja de Evangélicos pelo Estado de Direito. União por Moradia Popular é outra atuação bonita dele. E mais interessante, vocês lembram que Jesus fazia o trabalho da pregação do reino de Deus, caminhando, não construindo igrejas físicas? Pois é, a igreja dele chama-se Igreja da Garagem, porque eles não querem ter igreja fixa, querem viver um pouco essa experiência de Jesus. Então, com vocês para a saudação, o pastor Ismael. Salve, gente, paz e bem. Um prazer estar aqui, Davi, um prazer estar com os irmãos, com as irmãs, e vamos conversar um pouquinho sobre a coragem do Evangelho, né, e a caminhada de fé para além dos tempos e para o chão da vida, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Isso mesmo. Bom, para vocês entenderem o contexto, você, pastor Ismael, teve a coragem de usar o microfone no ato de direita bolsonarista, lá em frente à Polícia Federal. Você denuncia com esse gesto o bolsonarismo como um movimento equivocado, até quase que construindo uma pseudo-religião, algo que fere os princípios de Jesus. Como você sente-se agora e como você viu aquela coragem sua. Recentemente, então, todo mundo sabe, né? Bolsonaro não está aceitando, e todo o grupo bolsonarista não está aceitando a condenação dele a 27 anos de cadeia. No entanto, a minha pergunta para você é essa. Bom, antes da pergunta, é importante lembrar que o Espiritualidade da Nação é um movimento, é um trabalho que congrega pessoas de todas as tendências religiosas. Mas, no entanto, todo mundo praticamente tem como referencial a força da palavra de Jesus Cristo. Então vamos ver Mateus, capítulo 5, versículo 19, como alimentação para o nosso momento. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Portanto, Mateus mostrando que violar o mandamento é criar ídolos, ferindo o nosso grande ídolo, que é Jesus Cristo. Daí o Sermão da Montanha é fundamental. Você, onde estiver, dê seu like aí, mande esse link desse nosso debate, desse nosso programa, para todas as suas redes. Queremos ver muita gente se enriquecendo com a espiritualidade na nação de hoje. Vamos ver agora um pedacinho
da ação do pastor Ismael lá no ato bolsonarista? Temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram. Pois é, irmão. Você teve essa bonita coragem de trabalhar e debater com o povo bolsonarista os problemas que eles não enxergam. Em sua opinião, o que deu coragem a você de fazer esse gesto, de ir no ninho da serpente e falar algo que provocasse a serpente? Eu acho que principalmente foi a dinâmica de saber que tinham 700 mil famílias, mais de 700 mil famílias enlutadas, pessoas enlutadas pelos seus amigos e amigas que perderam durante a pandemia, e também a certeza de que nada podemos contra a verdade senão com a verdade, né? De que ainda que o dano fosse grande ali de alguma forma, a verdade chegaria a pessoas que muitas vezes são inclusive levadas pela sua boa fé. Tem muita gente sincera na fé que é levada pela liderança, pelo impulsionamento da vida comunitária na igreja, e aí acaba caindo nesses discursos e sendo levado para um campo político que faz um mau uso da religião para manipular, enfim, para defender pautas que tão pouco tocam a vida de Jesus, né? Não chegam nem perto daquilo que Jesus nos ensinou. Então, acho que foi muito disso e muito da ideia de que eu sempre carreguei comigo, eu fui ensinado de que o profetismo da igreja inclui a denúncia do mal e o anúncio, né, da solução, o anúncio do reino vindouro. Então, acho que aquele espaço se abriu, eu pude denunciar e fazer a denúncia de que nós oramos por justiça e que vamos construir uma sociedade melhor e mais justa. Ismael, está evidente que as religiões tanto podem despertar, no caso, a consciência política para a situação de dominação e abuso, como também ela pode silenciar as vozes oprimidas, né? Então contribuindo para atender os interesses das classes dominantes que almejam a permanência da estrutura de poder. E aí, diante disso, fica a pergunta, né? A bancada da Bíblia, que a gente sabe que tem, na maioria das vezes, priorizado pautas morais, né? Tipo aborto, família, costumes, em detrimento de questões socioeconômicas que combatem a desigualdade. Como você analisa isso a partir da visão cristã? Aqueles que se unem ao poder se unem primeiro para se proteger individualmente, né, e para acúmulo privado, né, para acúmulo próprio, benefício próprio. Isso já é totalmente anticristão, porque na fé cristã nós temos que pensar o coletivo antes do individual, antes do indivíduo, né? E o verdadeiro indivíduo, né, a verdadeira individualidade floresce na coletividade. E é aquilo, assim, eles fogem do central, tanto da política quanto da fé. E aí eles precisam se agarrar a uma falsa moralidade, a um moralismo vazio, que quando a gente vai olhar mais de perto, vê que nenhum deles segue, porque é a única coisa que sobra para eles também. Porque é justamente isso, é um moralismo baseado na mentira, porque eles não podem com a verdade. A verdade desnuda essas pessoas, tanto na sua prática pessoal, quanto na sua prática política. E aí o povo poderia enxergar que eles são inimigos do povo e não aliados. Então eles se agarram na pauta moral, que é onde eles conseguem um ponto de convergência com o povo, e mesmo assim mentindo, porque vou defender a família, quando defende a escala 6x1, que priva a mãe, o pai de estar em casa, de poder descansar, de poder frequentar a sua comunidade religiosa, às vezes. Então, é isso, eles se agarram a uma pauta moral falsa, porque é o que sobra para eles. A verdade, ela é uma tragédia para essa gente. Exatamente. É uma tragédia para essa gente. Agora, olha só, irmão. Logicamente, né, é algo para cada um pensar a partir do seu coração e da sua mente, mas nós entendemos que a manipulação promovida por parte de algumas igrejas evangélicas na política brasileira assumiu um papel definidor
e provocando a ascensão, sem muita reflexão, da extrema-direita ao poder no Brasil, usando de artimanhas bastante ofensivas a Jesus Cristo. E, lógico, baseado fortemente em poderes e visões pseudo-teológicas morais, cristãs, na compreensão deles, e não na compreensão de quem entende a limpidez do Evangelho de Jesus Cristo. Para entender o que estou falando, vamos ver mais um trechinho da presença do pastor Ismael lá no Alto Bolsonarista. A quem arromba o muro será mordido por uma cobra. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelos crimes que cometeu. Assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Ô, safado! Veja só, irmão, esse tipo de atitude das pessoas que estavam na pseudo-vigília, que vigília não é aquilo ali, vigília é outra coisa na compreensão cristã. Essa pseudo-vigília, na sua opinião, ela soma com o Evangelho ou ela afronta o Evangelho de Jesus Cristo? E, na sua opinião, por que trataram a você de maneira tão covarde se você estava apenas ajudando a eles a refletirem sobre a verdade? Bem, na primeira pergunta, acho que afronta o Evangelho porque Jesus é a verdade, né? E eles estavam ali mentindo descaradamente em nome de Jesus para proteger alguém, para tentar defender alguém que atentou contra a vida, né? Então, a gente já tem um primeiro ponto ali. Eu acho que essa reação, ela é justamente, primeiro, porque o público, ele é muito reativo, de fato. Está sempre na defensiva agora, né? Porque tem toda essa camada de fantasia que foi criada, que estão sendo perseguidos, que o judiciário vai perseguir eles, vai censurar. Mas também tem uma questão que foi colocada, que eles inibiram uma fala religiosa, né, uma reflexão bíblica, e ali ficou declaradamente um ato político e não religioso. Inclusive numa ideia de que eles estavam inibindo a fala religiosa que foi autorizada pelos organizadores, que foi pedida com toda a educação. Então, eles acabaram se colocando numa situação de muita contradição. Mas é isso, a reação violenta é porque essa postura violenta ela é ensinada a esse público e ela é totalmente contrária ao que Jesus ensina, porque Jesus, apesar de nos ensinar a caminhar com todos e todas, ele nos ensina a perdoar todos e todas, mas o perdão vem junto com a responsabilidade. Vem o processo pedagógico do perdão dentro do cristianismo, ele vem acompanhado da responsabilização pelo ato, para que ele não se repita e para que o pecado, né, a ofensa, não continue se propagando. Ismael, hoje, diversas expressões da religiosidade evangélica estão espalhadas Brasil afora. Apesar de haver um destaque, né, para a matriz pentecostal, vamos dizer assim, enquanto parlamentares ligados às igrejas ensaiam, né, seus discursos bilionários, ruralistas, e líderes religiosos usam a fé para manter o poder. E a gente sabe como isso funciona, né? Está aí diariamente, bancada evangélica. Aí eu queria saber de você o seguinte: como é que a gente pode combater esses abusos feitos em nome da fé e o acolhimento pregado por Cristo? Como ficou, como ficou isso tudo, né? Diante da palavra que Cristo nos deixou de legado? Então, acho que tem muitos caminhos, na verdade, né? Na verdade, muitos elementos do mesmo caminho. Primeiro caminhar junto com essas pessoas.
As igrejas pentecostais, elas são mais presentes nas periferias e elas são fundamentais para que essas comunidades não colapsem. Porque é isso, quem é o primeiro a dar o socorro para o filho que às vezes ficou preso na boca, e eu estou falando isso de experiência própria, né? Porque, enfim, eu nasci e cresci na zona oeste do Rio de Janeiro, atuei, inclusive, nessas frentes, na zona oeste, e assim, o filho ficou preso na boca de fumo porque está devendo, o pastor vai lá. Ou o filho foi assassinado, quem dá o consolo, o primeiro acolhimento é a igreja. Então, falta uma comida em casa, a igreja vai atrás de cesta básica para conseguir. Então, a gente tem uma presença da igreja muito forte, principalmente das igrejas pentecostais, ao mesmo tempo que isso denuncia uma ausência do Estado. A gente precisa ocupar esse vácuo. A gente precisa que não falte a comida na casa das irmãs, a gente precisa que a violência nas periferias seja reduzida ou extinta, a gente precisa que a moradia seja digna, a gente precisa que os espaços de cultura, porque a igreja também é um espaço de cultura, vai aprender a tocar clarinete, sabe? Tem um projeto ou outro ali, mas a igreja funciona como esse espaço que a gente vai ouvir o coral cantar, vai aprender a cantar, tocar, ouvir música, ver teatro. Então, isso é uma denúncia de um vácuo deixado pelo Estado, de um vácuo deixado pela política pública. Então, para que a gente consiga corrigir isso, a gente precisa ocupar esse vácuo. E para isso a gente precisa de investimento público e do Estado fazendo o seu papel. Muito bom, muito bom. Bem, olha só, gente, todos vocês que acompanham o Espiritualidade de Nação, vocês sabem muito bem que é um dos primeiros programas que nasceu no ICL, né? Instituto Conhecimento e Liberta. E o ICL é uma ferramenta para empoderar nossas consciências, para melhorar a sociedade, para melhorar o nosso voto. Temos votado muito errado no Brasil. E mais uma ferramenta o ICL está oferecendo para potencializar a qualificação do nosso voto. É uma pós-graduação com o seguinte título: Teoria Crítica da Sociedade. Olha o título: Teoria Crítica da Sociedade. É um projeto acadêmico totalmente inédito e revolucionário. Uma pós-graduação que une coragem do ICL com a tradição da FESP São Paulo e um time de professores que realmente fazem a diferença no debate político e público como um todo, inclusive no debate espiritual, que produz conhecimento. Se você quer estudar com pensadores como Nancy Fraser, Vladimir Safatli, Gessé Souza, Márcia Tiburi, Elias Jabur e muitos outros, entre e se inscreva, pegue uma vaga para fazer essa pós-graduação. Abaixo está o link que você pode se inscrever já e garantir sua vaga. Quero te encontrar lá nesse curso, hein? Bem, dando continuidade, volto a dizer, dê o seu like aí, onde quer que esteja. Ative o sininho, vamos fazer com que esse programa se espalhe o máximo possível pelo Brasil. Vamos agora ver mais um trecho da corajosa presença do pastor Ismael no ato bolsonarista de direita. Vamos lá. Pessoal, por favor, volta para cá, deixa eu. Vem para cá, Bem, como vocês viram, é impossível ser verdadeiramente cristão e pregar violência, pregar o preconceito, não aceitar conversar com posturas diferentes, com a diversidade de pensamento. E aí vocês viram que estava totalmente presente tudo isso aí. Um grupo que se diz cristão evangélico, mas que usa da violência, da tortura, do espancamento para pregar o evangelho. Ismael, onde está o erro aí? Em tudo, né? A gente tem uma dinâmica de fé que é a fé acolhedora. Eu acho sempre que tem um limite, obviamente, né? Por exemplo,
a mesa do Senhor, ela não é a mesa para o racismo, embora o racista que se entenda com a necessidade de ser educado, com a necessidade de ser conscientizado, ele possa sentar à mesa. Mas o racista cometendo racismo, ele não é bem-vindo. O machista cometendo a misoginia, ele não é bem-vindo. A pessoa homofóbica cometendo a homofobia, ela não é bem-vinda na mesa do Senhor. Por quê? Porque a mesa do Senhor é para todos aqueles e aquelas que querem ser um, que querem estar em unidade em Cristo. E aqui eu abro para outras religiões também, do que eu conheço, né, das que eu conheço, também são espaços de comunidade, da onde o comum se torna único, tem algo comum a todos e todas ali presentes. Então, esse ato de violência que é excludente, que é justamente para colocar uma barreira para que o diferente não se achegue, é totalmente anticristão, é o espírito do anticristo sendo louvado nessa prática. Exatamente. E olha só, eu quero dizer para todos os irmãos bolsonaristas e de outras tendências religiosas que nossa missão é muito profunda. Ser cristão é estar fortemente em sintonia com os sofridos. Por exemplo, várias entidades se reuniram e abriram ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra, porque em 2006, 19 anos atrás, o Banco Itaú matou dentro da sua agência, no Rio de Janeiro, um homem por ser negro. E era um cliente do banco, um correntista. Matou dentro do banco porque ele ser negro, achando que era ladrão. A gente abriu uma ação civil pública e demos entrada na ação agora, no dia 20 de novembro, celebrando assim essa missão nossa de construir o novo. Construir o novo que é construir a justiça, buscar fazer justiça aos injustiçados. Marinho e pastor Ismael, buscar fazer justiça a partir de ação civil pública por danos coletivos à comunidade negra. Na visão de vocês, é pregar o evangelho? Marinho, você primeiro. Total, Frei. Eu acho que é sim pregar o evangelho, até porque o evangelho, ele não estimula e muito menos ele declina da justiça, né? Então, quando a gente faz isso, nós estamos buscando a justiça, ainda que seja entre os homens. Isso é uma forma também de a gente frear essa insanidade das pessoas que não amam os seus próximos. Então, com certeza, essas ações públicas em prol da comunidade negra é também um exemplo de pregação ao evangelho. Legal. Pastor, olha só, esta ação civil pública pode ser aberta para defender LGBT, defender mulheres, defender indígena, qualquer grupo de pessoas que é oprimida pela sociedade. A gente está preocupado porque essa ação civil pública ela é fortemente baseada na Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminações, no plural, discriminações. E, portanto, nós negros estamos usando bastante essa convenção, mas o povo LGBT, mulheres, sem terra, moradores de rua, não estão fazendo uso dessa ferramenta nova que foi agora anexada à Constituição brasileira apenas agora em 2022. Pastor, como é que sua igreja pode usar mais essa convenção para defender os pequenos? Então, esse instrumento ele é fundamental, né, para que a gente inclua no nosso bojo a serem defendidos todos os que estão sofrendo qualquer tipo de opressão e violência. Jesus ele faz uma lista, lá em Mateus 25, de a quem a gente deveria servir. E ele lista as populações, por ali dizer, que eram mais vulnerabilizadas, né, para além dos órfãos e das viúvas, o estrangeiro, né, o refugiado, o preso, a pessoa doente, aquele que não tem o que vestir, o que não tem o que comer, o que não tem acesso à água. Portanto, Jesus ele lista assim, os vulneráveis da sociedade precisam ser protegidos. E aí ele não fala para a gente orar por essas pessoas, ele fala para a gente ir lá e atender a necessidade dela. Portanto, quaisquer instrumentos que a gente tiver de proteção dessas pessoas,
de proteção dessas pessoas que sofrem e que são violentadas, nós precisamos usar, sejam eles instrumentos da lei ou sejam eles instrumentos da fé, como a oração, o acolhimento e tudo mais que tiver ao nosso alcance. É para isso que nossas estruturas e que nossas ações devem existir. Exatamente. Marinho, nosso horário está acabando. Sua mensagem final para o nosso povo. Frei, aproveitando esse belo programa, a mensagem final que eu deixo para o nosso povo é que Jesus veio à Terra para ensinar as pessoas a serem humildes e, principalmente, amar o próximo como a ti mesmo. Excelente. Pastor Ismael, sua mensagem para o nosso querido povo, que eu soube que a sua rede social cresceu assim exponencialmente. Era quanto, foi para quanto? Fala aí para mim. Então, eu sou muito ruim de redes sociais, tá, gente? Me desculpa que eu não consegui responder todo mundo ainda e tal, mas eu tinha 500 seguidores no Instagram e agora eu tô com 107. 500. A última vez que eu vi 107 mil, isso. Foi para 107 quanto? Mil. E aí a gente... 107 mil. E aí é isso. Todo mundo é muito bem-vindo, tá, gente? Eu agradeço demais o apoio. Eu recebi muitas mensagens de carinho na internet, nos comentários. E a mensagem que eu deixo é essa. Ontem foi o primeiro domingo do Advento e é o anúncio da esperança, né? Que a gente possa continuar levando esperança para aqueles e para aquelas que sofrem, para aqueles e para aquelas que estão hoje subjugadas numa sociedade que violenta e que usurpa o trabalho deles e delas. Vamos juntos e juntas. Faço um apelo também. A gente, nesse sábado, vai fazer uma ceia de Natal para familiares de presos e presas, com 300 familiares. E aí convido você, quem quiser saber mais sobre, tem lá no meu Instagram e tal, dá uma olhada, que a gente conversa sobre. Quem quiser somar, for de Brasília, quiser estar junto, vai ser muito bem-vindo. Legal. Vamos ver mais uma mensagem bíblica final, também do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Olha que bonito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Pai querido, o seu povo, o povo oprimido, o povo negro, pessoas que passam fome, moradores em situação de rua, mulheres, LGBT, todo esse povo, Pai querido, está precisando de ver gente corajosa, defendendo-os em todos os campos. E agora, Pai, principalmente no campo jurídico, que essa ferramenta nova que foi anexada à Constituição brasileira, chamada de Convenção Interamericana contra todas as formas de discriminações, sejam estudadas por todas as lideranças populares, todos os pastores, todos os padres, todos os líderes políticos, para que consigam ajudar o Brasil mais fortemente defender os pobres, os oprimidos, conforme nos pediu Jesus. Eu peço a Deus que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Brasil vive um momento decisivo e entender o que está em jogo exige mais do que manchete. As decisões que moldam o país vêm de uma longa trajetória de desigualdade e de concentração de poder. Para compreender o presente e agir com consciência, é preciso olhar para a história e as estruturas que formaram nossa sociedade. Pensando nisso, nasceu o curso de pós-graduação do ICL e da FESP-SP, Repensando o Brasil, Sociedade, Política e História. Um programa reconhecido pelo MEC, voltado a quem quer pensar o Brasil com profundidade e rigor intelectual. Vai acontecer o lançamento da nova turma da Pós no dia 14 de dezembro, às 8 horas da noite. Entender o país é o primeiro passo para construir o futuro com consciência.